Porque quem não foi feliz agora, só vai cedo no reino dos céus. Agradecemos, profundamente sensibilizados, esta página da música universal. Essa música que ainda se encontra em a natureza. Senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, está encerrado o seminário. Porque quem não foi feliz agora, só vai cedo no reino dos céus. Agradecemos, profundamente sensibilizados, esta página da música universal. Essa música que ainda se encontra em a natureza, desde o momento do Big Bang, há 14 bilhões de anos, demonstrando, sobretudo, que Deus é harmonia. Mas, como temos um compromisso, cabe-nos atendê-lo. O nosso mini-seminário está dividido em 2 etapas. Durante 1 hora e 10 aproximadamente, faremos o primeiro módulo. Daremos um intervalo de 20 minutos e voltamos ao segundo módulo para mais 1 hora, 1 hora e 10 ou 15, podermos concluir com uma mensagem a respeito da felicidade. Interrogou-se a um notável teólogo e filósofo norte-americano, o Dr. Rollo May, qual era o melhor caminho para encontrar-se a felicidade. E o notável pensador, que desencarnou faz 3 anos e pouco, respondeu com tranquilidade: o melhor caminho para a felicidade é a autoconsciência. Porque a autoconsciência é o self, é o ser que somos no corpo que estamos. Desde que os corpos são transitórios e o espírito é imortal, mudamos de roupagem carnal, como no deambular humano mudamos de roupagem física. As experiências que acumulamos em nosso inconsciente profundo, teoria de Freud, que os espíritas chamamos perispírito, impõem-nos aquilo que constitui o mecanismo da evolução, que é sempre progressiva. Jamais logramos retroceder, porque todo e qualquer conhecimento se nos esculpe de tal natureza no âmago do ser que passa a constituir o nosso destino. Esse destino é trabalhado através das nossas ações. Deus cria-nos simples e ignorantes, isto é, desconhecedores das leis universais que regem a vida. E através das experiências carnais, vamos desenvolvendo aquela chama interna que é a alma, manifestação do psiquismo divino, que cada vez se desvela e, aumentando no âmago do ser, exterioriza-se até alcançar o estado luminoso, o estado de individuação, o estado de plenitude, o estado de reino dos céus. Palavras diferentes para o mesmo significado. É esse trabalho que a vida nos faculta no corpo material para podermos entender o milagre, os mistérios, entre aspas, que constituem o existir. E numa outra interrogação, o admirável teólogo e não menor psicólogo teve a oportunidade de dizer que era surpreendente a queda moral da sociedade contemporânea. Porque o ser humano gastou aproximadamente 6.000 anos
de ética, de princípios de civilização, de cultura, de organização familiar, para poder alcançar o nível do discernimento. Mas que essa evolução que se fez na horizontal alcançou as estrelas, pôde permitir entender-se a formação das galáxias, o descobrimento dos buracos negros e todo o mecanismo macrocósmico, ao tempo em que, viajando através da pesquisa nas micropartículas, encontrou aquela que é hoje denominada por alguns físicos quânticos como a partícula de Deus, o bóson. O bóson é a mínima concepção que se pode ter da matéria-energia. Durante 60 anos, o grande físico inglês, o Higgs, conseguiu conceber matematicamente que havia uma partícula que em determinado momento era matéria, mas de imediato era energia. Aliás, no estudo da luz, já encontramos essa realidade. Em determinadas ondulações, a luz é energia, a luz é matéria. Mas era necessário ter essa oportunidade de penetrar nessa micropartícula. E as experiências prolongaram-se desde há 60 anos. Realizando-se nos grandes laboratórios subterrâneos entre a Suíça e a França, choques de partículas próton. Conseguiu-se repetir o choque inicial que teria dado origem ao surgimento do universo. E nesse choque inicial, os prótons deixaram uma mancha quase invisível de luz, que foi chamada bóson, em homenagem ao grande astrofísico e pesquisador de Higgs, que o havia concebido matematicamente. A nossa inteligência pôde penetrar neste universo tão extraordinário das micropartículas, como penetrou das incomensuráveis galáxias. Já podemos asseverar quase com certeza, graças ao telescópio Hubble, que há alguns anos deixou de funcionar tecnicamente, mas continua funcionando para a surpresa nossa, o surgimento das galáxias, como resultado da poeira das estrelas, e o desaparecimento de outras, devoradas pelos buracos negros. Se pôde compreender que no universo a predominância não é da luz clara que nós conhecemos, mas da luz negra, que estamos penetrando em um mundo inteiramente novo e desafiador. Foi possível, através da medicina, na tecnologia cirúrgica, a substituição de órgãos fundamentais, desde o pulmão ao coração, desde o fígado a grandes artérias. E hoje sonha-se com a possibilidade, remota ou não, de transplante da cabeça, no que nos vai facultar reflexões muito profundas, por ser o cérebro a sede da psique, da alma, do espírito, das emoções, daquilo que somos, daquilo que vivemos no passado e daquilo que está programado para vivermos no futuro, conforme se pôde constatar por ocasião da decodificação do genoma humano no ano de 2007. Nessa oportunidade, se pôde estabelecer toda a história da criatura humana em um DNA, as nossas heranças, o nosso porvir. E é impressionante que nesse genoma está escrito o nosso destino, que a ética médica no momento proíbe,
de se fazer a pesquisa pelos resultados que poderiam advir. Sob esse aspecto, nós vimos como a vida humana se tornou factível na Terra. Pântanos foram transformados em jardins, desertos em pomares, ilhas foram ligadas ao continente. E o planeta terrestre tornou-se, numa expressão de televisão, uma aldeia global, que hoje, através do iPad, do iPhone, do iPod, do II, nós conseguimos identificar no momento em que está ocorrendo. É fascinante notar-se como no último quartel do século XX e XXI houve uma evolução tecnológica das mais fascinantes e, concomitantemente, uma expressão de ferocidade humana jamais vista na história, na Idade Média Alta, por ocasião da invasão dos bárbaros, desde 410, quando Roma foi destruída pelos visigodos comandados por Alarico. Acompanhamos a violência urbana de tal forma assustadora que todos vivemos numa guerra não declarada, ou melhor, declarada. Porque temos medo de ter medo, temos medo de sair e temos medo de ficar em casa. Temos medo da boa quanto da má conduta. E nos encontramos, por outro aspecto, com tanto conforto, alguns, que a vida perdeu o sentido, levando-nos ao chamado vazio existencial. Na minha condição de peregrino da doutrina espírita, tenho dialogado com os mais diferentes segmentos sociais, culturais e econômicos, desde pessoas invisíveis que dormem nas tábuas imundas da miséria e do olvido, até os conquistadores, alguns dos quais têm o nome na lista Forbes, dos homens mais ricos e mulheres do mundo. E em todos eles temos encontrado esse vazio existencial. Qual é o sentido da vida? Gozar. Mas todo gozo tem um limite que leva à exaustão. Trabalhar para chegar em determinado momento, haver acumulado de tal forma que a vida se nos torna um desvario. Como disse com propriedade o Dalai Lama, interrogado sobre o homem e a mulher do Ocidente, o eminente pensador religioso do antigo Tibete, esclareceu que o surpreende muito ver que na Terra, no Ocidente, todos trabalhamos na juventude para podermos amealhar tesouros amoedados. E quando chegamos a partir da meia-idade, gastamos esses tesouros com estresse que adquirimos para os acumular, demonstrando que a nossa vida foi uma luta quase sem sentido. Que o sentido da luta não é apenas a busca de coisas. E Jesus o havia dito: uma coisa só vos é necessária, que vos ameis. Que nós procurássemos desenvolver o Cristo interno que jaz em nosso mundo íntimo, a essência divina, o psiquismo, a realidade indestrutível do si profundo, ou do self junguiano, ou realmente da psique tradicional dos gregos. É de estarrecer como numa sociedade super civilizada, em padrões, nós vemos aberrações trágicas, que nos surpreendem ainda pela violência, pela crueldade e pela falta de sentido ético. E nos perguntamos, como pensar em felicidade diante de tanta desgraça? Como supor que é possível ter harmonia ante as tempestades que rugem sobre nossa cabeça, a violência coletiva, e que nos estertora na intimidade do lar, através da desconfiança, da ausência da afetividade,
da inquietação pelos problemas do relacionamento humano e social. Então, o notável teólogo e, ao mesmo tempo, psicólogo, estabeleceu que 3 fatores foram fundamentais. E esses fatores podem ser resolvidos ou apresentados numa síntese como o sexismo, o individualismo e o consumismo. Somos uma sociedade neurótica e, ao mesmo tempo, somos uma sociedade atormentada pelo sexismo. Já não é a função sexual que nos preocupa, é o erotismo que nos atormenta. Porque mesmo exercendo a função sexual dentro dos padrões denominados da conveniência social, os tormentos prosseguem por causa do erotismo. A minha primeira surpresa a esse aspecto vai longe. Eu me encontrava em Frankfurt, no após-guerra, 1967. E entrei numa casa de discos para comprar uma obra que me fascinava muito. Uma obra a respeito de São Mateus, de Johann Sebastian Bach. E comecei a procurar. Eram os discos 68 rotações. E consegui encontrar essa missa, segundo Mateus, com uma beleza lírica e coral fascinante. Surpreendeu-me, no entanto, a capa da coleção do álbum. Aparecia uma jovem muito bela, despida. E eu perguntei ao vendedor, mas nada tem a ver esta jovem com o conteúdo religioso dessa peça sinfônica, mística, das mais notáveis da humanidade. Por quê? Ele disse, bem, porque vende pela capa. Foi a minha primeira ideia do sexismo, do tormento humano. A pessoa preferia uma fotografia a uma mensagem que arrebatasse os sentimentos profundos. Claro, eu comprei e arranquei a capa, porque eu fiquei com vergonha de levar para a Mansão do Caminho aquela capa. Então eu tenho até hoje a coleção com a capa arrancada. Parece uma surpresa, e a partir dali eu comecei a acompanhar esse tormento que o notável psicólogo estabeleceu como sexismo. Porque o sexismo não é apenas a questão da função sexual, é o toque. É exatamente esse detalhe que é apresentado para chamar a atenção sensualmente. Eu cheguei da Itália há 3 dias e estive na região da Puglia, a região do sul, das mais formosas do mundo. As praias mais belas e famosas, tanto do Atlântico como do Adriático. E tive a oportunidade de observar essa preocupação sexista. As pessoas cada vez exibindo mais, não o que sentem, mas o que gostariam que acontecesse. Desde a moda lixo até o lixo moda. Sim, a moda lixo é normalmente caracterizada pelo brooding. Quando eu era pobre, porque algum dia eu fui pobre de pensamento, hoje eu tenho um pensamento mais enriquecido. O remendo era sinal de miséria econômica. E eu nasci no lar modesto, sendo o 13º filho, o varão número 8. E eu herdava as roupas dos meus irmãos. Meu irmão mais velho usava, aí vinha o número 2, lá em casa facilitado nós éramos numerados, vinha o número 5. Quando chegava a mim, eu não sabia qual era o tecido original da roupa, porque havia tanto remendo quadrado, redondo, lua cheia, lua nova, que eu não sabia, porque minha mãe era uma excelente design, especialmente na área da costura. Estaria hoje milionária, porque eu nunca vi tanta imaginação. Então essa, hoje, é a moda lixo.
em que nós pegamos o jeans e pagamos uma nota para botar solda cáustica e gastar e roer para apresentar o joelho, que é a parte mais feia da perna. E então estamos no auge da moda. Nós fomos, eu estava com uma família distinta, ao jantar de alto significado, mas acostumado num clima quente em Salvador, que eu só uso paletó para palestra. Antes eu usava gravata para palestra, mas desta vez eu digo, não quero morrer afogado. Então nós fomos, a família toda, no chamado, é tão interessante, esporte luxo. Quer dizer, uma boa calça, uma boa camisa, mas tudo de grife. Um bom sapato, uma boa meia, um bom penteado, um bom tudo. E até uma boa roupa íntima, abaixada um pouquinho para a pessoa ver a grife. Porque o que vale não era a segurança da roupa, era a grife. Mas, como eu sou do tempo antigo, não dava para a grife. E eu colocava o cinto na cintura, porque eu não podia abaixar. Porque nós somos peculiares. Quando eu era jovem, eu tinha um corpo de toureiro. Agora eu tenho de toureira com pneu Goodyear, a cintura. E se baixar, é uma tragédia, porque escorrega e não tem como segurar. Mas quando nós chegamos, acreditando que estávamos no máximo divisor comum, o maître olhou e disse-nos, falta o paletó. Eu disse, mas para comer precisa paletó, precisa, no jantar de hoje. E nós ficamos desolados, porque a família foi convidada e pagou uma nota valiosa. Ele percebeu a nossa surpresa e disse, mas não há problema. Aqui o restaurante tem paletós Armani, exatamente para evitar constrangimento no momento. E foi chamando um Armani para fulano, 2 Armani para Beltrano, 3 Armani para Ciclano. Aí chegou o toureiro idoso, até achar o Armani que ajustasse ombro, cintura e etc. Foi um problema, mas achou. Então, com muita gentileza, ele dobrou assim a pontinha da camisa, do paletó, porque a camisa tinha que ser vista para saber que era cara ou barata. E aqui ele ficou dobrando. Eu passei o jantar segurando, porque não tinha como prender, faltava o ferro para dar. Mas isso é o lixo moda, porque o que interessava não éramos nós, nem a roupa, era a fantasia. Então foi o jantar de fantasia mais incrível que eu participei. E no momento, ao invés de me servir, eu tive uma crise de riso, porque eu resido no lar de crianças, na Mansão do Caminho. E lá nós somos uma média de 400 pessoas que fazemos refeição juntas. E então nós temos de tudo, do lixo ao luxo, do luxo ao lixo. Principalmente lixo é o que não falta. E eu tenho um filho que é o modelo da ironia. Ele faz parte de uma mesa que é da diretoria, está conosco, e ele sempre me dá conselhos. E um dos seus conselhos é esse: tio, quando o senhor for a uma refeição elegante, não proceda como pobre. Eu perguntei, como é que o pobre procede? Ele disse, quando o pobre chega e vê aquela mesa, faz oba! É o sinal da pobreza. O senhor proceda como rico. E eu perguntei, como é que rico procede? O rico chega, olha e faz um ar de nojo, para mostrar que está acostumado com aquilo. Quando eu vi aquilo tudo, eu aí tomei a postura do meu filho e notei que quase todo mundo estava um pouco inglês, assim meio arrebitado. Mas o mais interessante foi que eram 8 pratos. Eu digo, eu vou morrer. Quando eu peguei o cardápio, 8 pratos, eu vou morrer. Mas eu notei no 7º que continuava com apetite, porque vinha aquela coisa tão delicada, vinha um dedal de costureira, com qualquer coisa lá dentro que eu não sabia se era de garfo, de colher, ou se virava de vez. Aí veio o primeiro, era não sei o que, de não sei o que, mas o interessante não era a coisa assim, era tomar rir
e fazia de conta que gostou e fazia. E eu fiz um, mas alguém perturbador perguntou, o que é? Eu digo, eu sei. Assim foi até o 7º, quando vinha o prato rei. Eu digo, graças a Deus. Que me veia pelo menos um filé mignon, e não uma alcátara, carne de segunda, de terceira, que era proibido de entrar ali. E veio. Quando eu vi o prato, era uma barca enorme. Ai, eu sonhei, graças a Deus. Quando botou, havia um relógio. Era um pedaço de filé. E uma porção de risco. Uma folha de manjericão. Para que eu quero manjericão? É só o pulo. E outra folha de eu não sei o quê. E uma outra folha. Aí eu olhei assim e disse, eu te conheço. Era nada mais, nada menos do que a flor de abóbora, a milanesa. Eu dizia, meu Deus, e lá em casa tinha tanta flor de abóbora, grátis, e eu nunca havia comido. Mas não pensem que era a flor inteira, era um pedaço, aqui no meio pendurado entre uma borra e outra. Então eu me lembrei que, estando certa feita em Paris, e ouvindo falar da comida francesa, eu ficava com uma inveja, porque Le Coq d'Or e os demais restaurantes têm que fazer a reserva um ano antes. E eu estava numa semana, não dava para fazer a reserva nem Le Coq de barro, quanto mais d'Or. E um dia eu disse a Nilson, nós íamos caminhando por l'Avenue de l'Opéra. Eu digo, Nilson, nem que a gente vai pedir esmola, mas nós vamos entrar no restaurante de luxo e vamos ver o cardápio. Eu traduzo para você. Então demos uma melhorada. Entramos, para dar a impressão que estava acostumado, era a primeira vez. Sentamos e veio o maître. Bonjour, com acento parisiense. Bonjour. E aí pediu o cardápio. E fui ter a tentação de olhar. Todo mundo lê da direita para a esquerda. Eu lia da esquerda para a direita. Primeiro os preços, para depois ver o conteúdo, para não correr o risco. E então, Le Première, salmão. Eu digo, até que enfim, danado. Eu já tinha visto a fotografia, mas só a fotografia. Então, assim, Monsieur, a première salmão, s'il vous plaît. Aí veio aquele prato enorme, com 3 rodinhas transparentes que eu via o fundo. Mas não estou exagerando, eu estou sendo até gentil. Aí ele colocou e ficou rindo para nós. Eu digo, eu acho que é para comer. Aí peguei o garfo com toda a gentileza, os 3, e aí olhei para ele, c'est fini? Eu digo, não, commencé. Eu estava começando e já era o fim. Eu então tentei pedir no segundo prato, mas quando eu olhei assim do outro lado, eu resolvi encerrar a conta, sair com o Nilson e passei numa pizzaria e disse, Jesus seja louvado, eu sou espírita. Uma pizza 4 queijos. E notei que a felicidade é fácil e barata. A partir daí, eu sou feliz. Todo dia, a partir de hoje, eu sou hóspede do Vitor. Então, quando chega a hora, ai, eu sou feliz. Porque ao invés de ter que arrebitar o nariz, quando eu chego, Vitor, não é nada exagerado, eu faço assim, oba! Aí sento à mesa e a gente só levanta no dia seguinte. Porque enquanto há vida, há esperança. Mas esse é o toque para ver o paradoxo humano. E aquele preço de Paris criou em mim um conflito tão grande que agora eu não passo mais nem em porta de restaurante.
Quando eu chego próximo, eu desço o passeio, para não ter que pagar. Porque se passar na porta e respirar, paga. Então, o nosso processo de evolução estética, ética e moral foi muito lento. E por isso nós nos atormentamos no sexismo, porque tudo isso faz parte da libido freudiana. O sexismo não é apenas a função genésica, é também a função estética. É chegarmos ao Face e olharmos o pastel de Belém que nós compramos hoje e matar de pirraça a quem compra a imitação. Porque o prazer do Face é nós mostrarmos que estamos na alta. E é exatamente o número de visualizações. Então eu não sabia o que era visualização. O máximo que eu sabia era curtir. E qualquer coisa, curto. Até que um dia eu apareci também. E me telefonaram: Divaldo, você está no Facebook? Eu digo: fazendo o quê? Não sei, alguém botou. E ainda botou meu nome. Encontro com Divaldo Franco. Olha, eu nem sabia o que era. Aí eu corri no do meu filho, disse: meu filho, abre o encontro com Divaldo Franco. Tinha 4 curtidas. Eu fiquei tão decepcionado. 4, eu digo: bota aí umas 10, todo dia bate. Você já viu uma coisa dessa? Ele disse: não, tio, nós temos que abrir visualizações. Aí ele foi lá no Instagram, não sei. Tinha mais de 10 mil visualizações. Ele disse: puxa, tio, o senhor é famoso. Eu digo: difamado. É uma questão verbal. E ontem eu tive a surpresa, porque no Instagram estava escrito, e alguém me mostrou ao sair daqui: parabéns, você está com 100 mil acompanhantes. Eu achei uma desgraça, porque 100 mil pessoas me acompanhando, a ovelha que vai cair no brejo vai matar muita gente. Mas isso não é nada, porque ontem foi meu dia de sorte, foi aniversário de Helena, então tinha eu que ter sorte. Você está de parabéns, porque tem 300 mil pessoas que o visualizam. Olha, eu nem sabia. Então eu estou dizendo isso porque talvez ninguém saiba, e eu quero que saiba que eu também estou no Instagram e no Face, sem saber. Portanto, agora vocês já sabem, dei uma ajudinha. Agora, para que eu não sei, porque o vazio existencial continua. Mas isso é um sexismo. Porque é uma forma de erotismo, de exibicionismo, de narcisismo, de necessidade de aparecer para mostrar que nós temos conflitos, mas somos famosos. É a grande ilusão. Joana de Ângeles Espírito fala que nós temos um terrível adversário no nosso processo evolutivo, que chamamos as distrações. Temos a meta, mas a meta não nos é tão atraente quanto deverá. E então, nós procuramos objetivos que nos exibam, que nos distraia dos conflitos. Nada negativo. É apenas um comentário para mostrar que, nos momentos sérios da vida, não temos suporte psicológico. Falta-nos a bengala para aguentar. Então fumamos. Vamos ao sexo. Tomamos um alcoólico, usamos uma substância alucinógena, fugimos para nos encontrarmos mais deprimidos e vazios um pouco adiante. É necessário que nós vençamos esse sexismo, que deixemos de ser objetos. Numa análise muito profunda, a psicologia junguiana tentou estabelecer a diferença entre o feminismo no matriarcado e o masculinismo no patriarcado. Essas duas histórias confundiram-se. E o matriarcado, que vigeu durante um largo período e que conseguiu ultrapassar o patriarcado, diz o autor da obra, cometeu uma grande gafe. Porque a mulher, ao invés de libertar-se da escravidão dos homens, adquiriu a luta competitiva com o homem, continuou feminista com os hábitos masculinos. A sua ânima
passou a ser adornada de um ânimos. Eu posso competir no mesmo emprego, mas isso não é feminismo. Feminismo é sentimento, é doçura, é afabilidade. Academia é culto ao corpo. É nada mais do que formas adrede estabelecidas como beleza. Porque ontem a beleza era a Vênus de Milos. Nos padrões modernos ela é gordíssima. E o tipo estético masculino era Apolo de Belvedere. Hoje ele não tem bíceps, não tem cintura, não tem tórax. Porque hoje o biótipo de beleza é o chimpanzé de praia. É aquele que é todo músculos e que anda se balançando porque a musculatura atrapalha o tórax. Então, mas é o que estabelecemos como estética. Antes um pouco era o halterofilismo, agora é a academia. Eu tenho uma inveja. As pessoas dizem assim, pois é, Edivaldo, eu estive na academia. E eu pergunto de propósito, academia de que? De história? Não, academia você sabe, né? Aí tem que ter um corpo. E eu digo, será que dá lugar para mim na academia? Eu tinha tanta vontade de perder o pneumático que eu carrego. Ele disse, não, na sua idade, já vai me humilhando, na sua idade não dá mais, né? Celulite. Por mais que você faça torácica e abdominais, ao invés de diminuir, elas vão aumentar. Então deixe comigo. Vou fazer mesmo a psicografia. Porque se não salvar o corpo, a alma está garantida. Então isso é sexismo. Não é curioso o disfarce, a distração? Porque não há dúvida que um corpo bem delineado é bonito. Esteticamente, nem sempre sensualmente. Para que ele seja sensual, ele tem que ter um toque. E dizia Dior que às vezes no traje muito caro, o detalhe é que chama atenção. Vamos dizer, um traje branco para a mulher, uma peça única, muito bem desenhada, com uma flor, um broche, um colar de pérolas apenas, não é uma joalheria, é um detalhe, o cinto, uma cava. E me recordo, permitam-me, o xiste para tornar muito agradável a nossa tarde de felicidade. Quando havia no Rio de Janeiro a boate Night and Day, na entrada de Copacabana, era muito famosa. E conta-se uma anedota muito curiosa, que certo dia um nordestino entrou na boate. Era um homem muito rico e muito ignorante. E encontrou uma mulher linda, vestida de seda lamê negra. Ela era muito branca, com uma cava forte, metade da perna aparecia naquele oceano de negrume. E ela estava fumando com uma piteira larga e fazia ó de fumaça. Pá, pá. Era aquela coisa, aquela mulher bem azeitonada no cabelo, naquele tempo usava rolo e usava isso, usava aquilo. O olhar tinha tanta maquiagem que estava meio morto, meio aberto, aguentando o cílio postiço. E o homem chegou para ela e disse assim, eu tenho a impressão que conheço você. Ela tirou a piteira e disse assim, como não? Por cierto, nós nos conhecemos del tempo de los casinos de Habana em Cuba. Não? Ele disse, não, Maria do Peixe Frito. Eu te conheço da Rua das Tábuas Lascadas de Fortaleza, do Ceará. Então isso ficou célebre. A aparência daquela deusa que estava imitando Gilda, que foi a mulher mais famosa, sexy, dos anos 40, imitando Gilda, coitadinha, mas ela nasceu lá no Ceará, em Fortaleza, não era tanta coisa. Mas isso faz parte do sexismo. Quando nós vemos uma pessoa bem vestida, não é propaganda de Dior, porque hoje já são novos, mas de Dior, com detalhe, chama-nos a atenção. Porque há uma beleza estética não sensual. Quando ela tem o toque sensual, ela perde em beleza e ganha em vulgaridade. Em vulgaridade que levou os estatísticos Kisley, especialistas em sexo, a perguntarem por que a mulher, a 80%, não experimenta sensação, nem emoção sexual, diferente do homem, sendo necessário muitas vezes fingir,
para agradar o parceiro. E por que eu sei? Porque nesse grande inquérito estatístico, a pergunta também veio para mim, a fim de fazer um levantamento fisiopsicológico. E nós vamos ver que a velha castração do machismo, da submissão da mulher. A mulher, ao invés de ter ficado feminista, ficou machista e perdeu a sensibilidade. O autor, com muita propriedade, diz: a mulher moderna não é feminista, é uma coisa, passa a ser um objeto de uso sexual. Porque no inconsciente está sempre esse machismo. E ainda ontem eu li no tal do Face que uma certa bailarina que estava vinculado a um jovem muito rico, desportista, havia sido felicitada por um prêmio de 600 mil reais e ganharam um automóvel BMW. A primeira coisa que ela fez foi acabar o relacionamento com o parceiro, porque agora ela já não necessitava dele. O objeto que ela era valia mais, tinha uma BMW, comprou naturalmente um apartamento de luxo. Então, ao invés de nós crescermos eticamente, nós descemos socialmente. E vimos que a sociedade perdeu o doce encantamento da conquista, do sentimento do amor. Eu pergunto aos meus filhos, aos meus netos, porque eu estou fora da ética moderna, como é que se namora hoje? E eles dizem assim: tio, o que é namorar? Eu digo: namorar, como é noviasco, como diríamos em espanhol. Não, tio, não tem isso não. A gente encontra no barzinho, fica e vai. Ele pega. Como é que fica? Como é que vai? Tem um encontro, toma um cafezinho e normalmente a 80% ela diz: quer jantar no meu apartamento? E se por acaso ao terceiro dia não houver por parte de alguém o convite, acaba o encontro. E a gente não pergunta o nome para não ter qualquer preocupação nem responsabilidade. A gente vai, fica e sai e não conhece mais. Não é uma censura de uma pessoa ultrapassada, é uma análise psicossocial e sexual de um relacionamento afetivo. O que é que pode ficar de um sexo de ocasião? De um sexo que foi misturado com uma substância química para poder proporcionar prazer, porque a mente está cansada e o organismo não responde. Então o sexismo tornou-se a grande praga da sociedade. É necessário que nós voltemos à nossa realidade emocional, que nós vejamos o outro não como objeto, mas como uma criatura humana, que pode atrair, ter a sensualidade, mas ter também a fraternidade. Já imaginou ter um objeto sexual dentro de casa? E eu me lembro da declaração que Rita Hayworth, a atriz que fez Gilda, depois de se casar com o homem mais rico do mundo na época, o príncipe Ali Khan, que ele deu na Riviera Francesa um palácio chamado L'Horizon. Ela disse amargamente: a mulher mais linda do mundo. É curioso, os homens deitam-se com Gilda, mas pela manhã acordam com Rita, porque ela não podia ser Gilda 24 horas. Gilda era um desempenho, era um papel, ela era um ser humano. Então isso necessita de ser repensado, porque em qualquer revista de moda feminina, as lições são para como pegar, não como manter. Para poder conquistar, viver não a felicidade, mas o prazer. E todo prazer passa rápido depois. O cinema americano contribuiu. Antes, o uísque, depois, um cigarro. E se tornou tão natural que pode ver em qualquer película, ou em qualquer situação, ou cada qual pode fazer a sua autorreflexão. Então eu cheguei à conclusão que antes é necessário coragem. Então, o uísque, que é negativo, porque o uísque vale, ele produz
um resultado oposto ao que se espera. E o cigarro, que é relaxante, é como que diz, agora eu já me vi livre. Então o sexismo deve ser algo muito desagradável, precisa de um estímulo inicial e uma compensação posterior. Quando esse sentimento homem-mulher, ou parceiros idênticos, deve partir de um sentimento profundo, conhecer o outro, as aspirações, os anseios, participar, para ser pleno e feliz, não em determinados momentos sexuais, porém sempre. Eu tenho um amigo portador de muita beleza, foi Mr. Mundo, foi isso e aquilo. E ele me disse um dia, eu sou fiel à minha mulher. Eu disse, não acredito. Ele disse, sou. Mas eu narro as experiências imaginárias para que não pensem que eu não sou homem. A que ponto chegamos? Temos que provar masculinidade ou feminilidade, porque ninguém acredita numa vida saudável, numa vida sexual saudável que dá prazer e que dá felicidade. Então eu observo às vezes parceiros de longos anos que continuam felizes, mesmo nos períodos de briga, que a felicidade não é somente na hora do sorriso, é no período também da perda, porque nós avaliamos e fazemos a curva descendente para uma nova ascensão. Daí o sexismo necessita de ser melhor esclarecido, dizermos a homens e mulheres que deixem de ser objetos sexuais que podem ser comprados com dinheiro, com galanteio ou com mil formas de vida. São sexos ocasionais. Eles não preenchem, eles não dão satisfação. Dialogo com pessoas de várias estirpes e a mim me surpreende o número de pessoas frustradas e desejadas pelo mundo inteiro. Permitam-me, sem vaidade, dizer que atendi a vários atores de Hollywood e Los Angeles, portadores de terríveis conflitos nessa área. E não é necessário que se traga qualquer prova, basta dizer que os seus relacionamentos são muito breves, tal no número de divórcios. E só há divórcio porque não há plenitude, nem num nem no outro. Então, o primeiro fator que leva à violência é esse vazio nosso, a nossa mágoa, o ressentimento de não sermos felizes, o nosso desencanto, a ausência de um prazer duradouro, de uma confiança. Um amigo me dizia bem há pouco, você sabe que eu não tenho paz, porque eu amo a mulher. Eu a elegi e me planifica, mas ela é professora no colégio militar para homens. Eu disse, qual é o caso? Você imagina lidando com homens de todo tipo. Eu digo, mas você não é um homem de todo tipo. Você é um homem especial, que ela elegeu. Mas será que ela não vai encontrar outro? Eu digo, só se for leviana. E se for leviana, não necessita estar no exército, basta estar em qualquer lugar. Porque a questão é íntima, é de dignidade. E a dignidade é o caminho para a felicidade. Só podemos ser felizes se pudermos ter uma vida moral saudável. Mas não é necessário tê-la para ser feliz. Podemos começar a ser felizes no momento em que começamos a ter a vida saudável, porque mudamos de atitude perante a vida. O segundo fator, diz o Dr. Rolomei, é, além do sexismo, o individualismo. Hoje a cibernética nos tornou individualista. A gente namora, quer dizer que namora, através do telefone. Eu tenho notado parceiros, um ao lado do outro, namorando por WhatsApp. Incrível! Isso eu via há menos de um mês, um mandava WhatsApp para o outro. Aí chegava um, ria. Eu digo, deve ser psicopata. Daí a pouco o outro ria. Eu digo, nossa. Estavam mandando mensagens, ou naturalmente pornográficos, que também vêm através dos veículos. Nós ficamos individualistas e estamos caminhando para ficar mudos, porque vamos perdendo a arte de falar. Não temos temas quando nós nos encontramos para queixar-nos. Dizemos, olá, mal. Como vai? Péssimo.
Você não sabe a última que me aconteceu, nem a pior que me aconteceu. E aí tem um debate para ver qual é o mais desgraçado. Perdemos a arte de falar. E não pode haver nada mais belo do que a palavra. Esse encantamento de vestir uma ideia como uma tela que nós colocamos uma moldura de alto e valioso preço. É necessário que nós conversemos mais uns com os outros. E hoje nós iremos fazer um teste, uma vivência, uma ligeira vivência de fraternidade, de convivência. Esquecemos a arte de abraçar, a arte de beijar, a arte de conviver, de sentir calor humano, porque o iPhone não deixa. Nós fazemos compras pelo iPhone, nós brigamos pelo iPhone, nós namoramos pelo iPhone. Agora eu quero ver ter filho pelo iPhone. Essa eu estou na expectativa. Mas também não duvido. Não, eu não duvido de mais nada. Porque eu detestava o tal do iPhone. Até o dia que me empurraram. Porque era tanto iPhone, iPod, iPad, ai. Era tanta coisa. Mas que fiz, estabeleci uma ética. O meu está sempre desligado, porque o meu primeiro programa foi não memorizar o número do meu telefone. E me dizem, você está negando. Confesso que eu não sei, porque eu nunca telefonei para ninguém. E ninguém nunca me telefonou. Então é ótimo, porque aí eu vejo os outros sorrir e fico quieto. Mas então, nós estamos individualistas. Passamos e vemos alguém caído e não enxergamos. É a época dos invisíveis. Mas para compensar, as falsas leis estão criando substitutivos. Nós não podemos mais chamar de empregada doméstica. É a nossa colaboradora assistencial do lar. Olha que coisa chique. Mas faz a mesma coisa. Não podemos considerar por certas palavras que são deprimentes, que são humilhantes. Mas não é humilhante a forma como tratamos. Não tratamos como gente, tratamos como coisa que ganha para nos servir. E é muito interessante uma reação que eu ouvi e que hoje eu li na internet. Era uma afrodescendente, aliás, bem feiazinha, e alguém olhou para ela e perguntou assim, você é doméstica? Ela disse, não, sou PhD em filosofia. A que perguntou deveria ser doméstica. Porque mudou o mundo, mudaram as possibilidades, que é uma vantagem do progresso, inevitavelmente. Mas nós deveríamos evitar o individualismo, porque todo aquele que se isola entra num campo patológico da psicologia. Qualquer isolamento abre campo para estados mórbidos da personalidade. E a nossa mente começa a gerar, através do nosso conflito, ninguém me quer bem, não me dou bem com ninguém, todo mundo implica comigo. Cuidado, é você quem implica com todo mundo. É curioso notar como nós estamos despreparados para enfrentar o olhar de alguém. Às vezes uma pessoa me olha duro e eu enfrento, fico rindo. E a pessoa aí desvia o olhar assustado, eu digo, olá. E a pessoa diz, você é o tal do Divaldo? Eu digo, não. Eu sou o Divaldo. Parece com ele. Eu digo, porque sou ele. Tenho que parecer. Imagina se eu fosse parecido comigo. Mas para ver os estados. Nós deixamos o hábito, se nós olhamos para alguém, testem. A pessoa dos olhos vira, parece que tem medo do olho da gente. Ou que a gente só olha quando quer namorar com nada. Eu olho quando eu acho bonito, eu olho quando eu acho feio, eu olho quando eu acho engraçado, eu olho porque enxergo. Então é um fenômeno natural. Vamos voltar a ser gente coletivista, a olhar para o outro e sorrir. Eu me encontrava há menos de um mês no aeroporto de Bogotá. E então eu fui ao toalete, eu estava muito cansado. E no momento em que eu abaixei para refrescar o rosto, eu senti psiquicamente algo estranho. E dei uma olhada pelo espelho e assim ao canto estava a funcionária da limpeza. Ela se apoiava na vassoura e eu percebi que ela estava muito tensa. Então eu enxuguei o rosto com uma toalha de papel, me aproximei dela e disse assim, eu quero lhe dar parabéns.
Ela me olhou e disse, por quê? Eu disse, porque você é o anjo da limpeza. Não estou entendendo nada. Eu digo, mas vai entender. Eu cheguei tão cansado. E entrei aqui no toalete, estava tão limpo, com o detergente tão bom. Me refiz, graças a você. Que seria de mim e de outros se tudo estivesse ao lixo, ao abandono, e não tivessem pessoas técnicas, hábeis como você, para limpar essas pias, para limpar esse piso que está realmente bonito? Eu disse, mas ninguém nunca disse nada. Eu disse, é porque nós somos ingratos, só sabemos reclamar quando está sujo. Quando está limpo, nós não dizemos nada, nunca. Nunca estimulamos, sempre censuramos. Toda vez que eu vou no toalete, em qualquer lugar, em bar, em estrada, e está bem, eu parabenizo o dono. Porque estimula. Porque nós reclamamos quando não está bem. Então o dono não tem ideia do que é bom, do que é mal, deixa para lá. Ninguém diz nada. Só faz reclamar, então como nós estamos cansados de reclamação, não damos importância. Ela então me olhou assustada e disse, o senhor está perdendo o seu tempo comigo? Eu sou uma empregada do pior nível. Eu digo, em absoluto, Einstein, que talvez você não saiba que é o homem mais notável do século passado, dizia que a pessoa mais importante da vida dele era a cozinheira, porque ele não podia ter problema digestivo, porque não podia perder tempo. A partir de hoje, eu vou lhe chamar de irmã. Eu moro no Brasil e você de alguma forma vai ter minhas notícias. Você tem e-mail? Ela disse, tenho, sim senhor, porque hoje todo mundo tem, né? Eu digo, você me dá seu e-mail para nós conversarmos? Ela disse, o que é que você vai conversar comigo? Eu, espere, primeiro eu tenho que chegar no Brasil. Ainda não sei, primeiro eu vou lhe agradecer. Ela então começou a chorar. Mas o senhor vai me agradecer? Eu digo, sim, minha filha, porque você está tão triste. Olha, eu vou lhe dar um conselho. O namorado vai voltar. Ele lhe bateu, não foi? Ela balançou a cabeça. Você aceita o conselho meu? Aceite, senhor. E esse covarde vai voltar. Porque homem que bate mulher não é homem. É apenas macho. É cão, é gato, é leão, não é nada. É um bicho. Porque o homem é diferente. Quando a gente tem uma peça de cristal, a gente cuida muito. E tem que ter muito cuidado. A mulher é uma peça delicada. Mesmo aquelas que são masculinizadas, elas têm conflitos. Devem ser muito bem tratadas. Nossa, as mulheres bateram palmas. Não concordaram? O que é isso? E ele vai voltar, porque todo covarde descarrega os seus conflitos nos mais fracos, a quem amam e tem raiva de amar, e por isso são agressivos. Mas quando ele vier com conversinha, você diz assim, nós vamos casar. Ou casa ou nada, queridinho. Hã? E se ele não quiser? Você diz que você também não quer. Case com ele. Porque na próxima que ele bater, você pede o divórcio, fica com metade do ordenado dele. Ela diz assim, não me diga. Digo. Ela enxugou as lágrimas e voltou a ser feminina. Porque mulher é engraçado, elas têm os tiques. Primeiro tique feminino. Age o que houver, melhorou, ela dá uma ajeitada. Voltou a ser mulher. Puxou o cabelo. Se ajeitou o cabelo, você pegou assim, fez um rabo de cavalo, de jumento, de que for. Ela voltou a ser feminina. Ela disse, muito obrigado. Ele vai ver. E eu disse, Deus abençoe. Esse coitado e a unidade de terapia intensiva. Mas ficamos amigos. E ela me está escrevendo. E como era natural, eu a encaminhei um centro espírita, que é o local da felicidade. Nós entramos e quem realmente entrar e abrir a porta para a doutrina entrar, nunca mais sai. Nem nós nunca mais saímos do centro, nem a mensagem jamais sai do nosso coração. Então, este é o segundo item. Acabarmos com o individualismo, porque ninguém é tão autossuficiente que não necessite de outrem. Todos nos necessitamos. Somos uma cadeia interdependente.
Essa cadeia interdependente faz parte da vida, somos animais gregários. E eu já narrei aqui algures que na época do gelo, os únicos animais que sobreviveram foram os porcos espinho, porque eles tiveram ideia de se reunir e formar um rebanho imenso. Então os ventos frios mataram os que estavam na borda, mas o calor de uns para os outros foi transmitido e salvaram-se aqueles fundamentais. É tese evolucionista. Mas agora completamos. Os porcos espinhos ficaram tão contentes de estarem juntos que foram se juntando mais e mais, e aí começaram a brigar, porque os espinhos de uns começaram a entrar nos outros. Então vamos ficar juntos, mas respeitemos o espinho do outro, porque vai terminar brigando. Quando alguém vier dizer, eu vou lhe contar um segredo, não quero o espinho, não me conte, porque na hora que contar começa a brigar comigo. Então temos que ser amigos, mas não fofoqueiros. Não interessa a minha vida, os companheiros que eu tive, eu não tive. Eu necessito de um amigo. E há 2 dias foi o dia do amigo. Eu tenho tantos amigos que aí eu fiquei imaginando como é bom ter amigo. Porém, melhor do que tudo é ser amigo de alguém. Não é tê-los, mas ser. Meu amigo se contrariou comigo, deixa pra lá. Eu continuo seu amigo. Foi ele quem se contrariou comigo. Meu amigo me traiu, ele não era o amigo que eu pensava. O problema é dele, não é meu. Eu continuo seu amigo. Não vou repetir a cena de descarregar o meu conflito naquele momento em que ele, por uma ou outra razão verdadeira ou falsa, cometeu o engodo de tornar-se meu inimigo. Então, nós vamos para o segundo passo. Acabarmos com o individualismo, formarmos grupos, pensarmos em servir a humanidade. Podemos ser úteis. Todos nós temos problemas, todos, sem exceção. Podemos tornar a nossa face mais agradável. Podemos sorrir um pouco. Eu narrei uma experiência que eu tive em Salvador, em uma companhia aérea, e vou encerrar o módulo, numa experiência que eu tive na América Central, também no aeroporto, porque eu vivo tanto em aeroporto que eu tenho cheiro de aeroporto. Eu estava no aeroporto de uma cidade da América Central, os amigos me deixaram e se foram, e eu me dirigi para entrar. Quando eu passei no local, apresentei o passaporte na aduana, o funcionário com péssimo humor, não sei por que as pessoas têm um péssimo humor, estão ganhando para trabalhar. Se não gosta do emprego, largue. Ué, tem 500 para pegar o emprego, mas não tem o direito de ficar zangado com o cliente, porque o cliente é o pão que ele come. Se ele trata mal, todo mundo vai ter raiva, ele perde o emprego e é pior. Mas é quase normal determinados servidores públicos ou não nos atenderem mal, com mau humor. Aí pergunta uma coisa, responde outra, dá uma resposta grosseira. Eu não deixo passar. Sorrindo, eu digo assim, ué, hoje o dia para você está péssimo, hein? E aí a pessoa desarma. Mas bem, eu cheguei, entreguei o passaporte, ele mal olhou e disse assim, o senhor não pagou o imposto. Eu disse, mas qual imposto? O imposto de turista. Eu disse, mas eu não sabia. Não sabia? Eu digo, não senhor. Por que não sabia? Eu digo, ele vai ter uma noite péssima, porque eu vou acabar com ele. Aí eu ri, porque a gente rindo desarma o outro. Eu digo assim, porque eu não adivinho, e ninguém me disse nada. Eu já vim aqui várias vezes. Mas agora há um imposto de turismo, e o senhor terá que pagar $25. E eu digo, sim, muito obrigado. E onde é que paga? Agora é estranhável, porque lá no check-in não me disseram nada. Mas é assim mesmo, mas o senhor tem que pagar. Está escrito ali. Eu então disse, vai começar agora a cena de teatro. Eu perguntei aonde? Ele, ali. Eu olhei para o outro lado. Do lado esquerdo. Eu digo, esquerdo. Sim. O senhor me desculpe, mas eu sou míope, eu quase não enxergo. Mas não enxergo de quase nada. Você, por exemplo, eu estou vendo assim uma sombra. O senhor assim, eu sou. Mas não parece, né? Eu digo, não parece, mas sou. Ali está escrito, pagasse $25.
que é o imposto de turismo. Eu digo, muito obrigado por ter lido. E aonde eu pago? Ali. Você tem que voltar e pagar lá. Há um caixa. Eu digo, ai meu Deus, será que eu vou acertar? Você poderia me ajudar? Ele disse, eu lhe ajudar? Eu disse, sim, porque eu não sei, não falo o idioma muito bem. Ele disse, mas é verdade que o senhor não enxerga? Eu digo, é só olhar, o senhor vê que eu tenho os olhos miúdos, e tudo, e miúdo não enxerga direito. Pois bem, meus amigos, ele me olhou bem sério, e eu aguentei firme, né, cego. Ele disse, eu vou lá com o senhor. Baixou, me pegou e me levou, e eu fui meio cego. Quando chegou no lugar, eu tirei a carteira, e disse, o senhor pagaria para mim? Mas apesar da cegueira, eu fiquei olhando a carteira. Ele tirou o dinheiro, pagou, me devolveu a carteira. E disse, pois é, essa vida é terrível. Você imagina que eu tive um grave problema? Eu digo, mas não tenho direito de transferir para mim, que sou cego. Não é que você ganha porque eu existo. Note bem, se eu não venho mais ao seu país, nem outro, acaba o turismo. Você perde o emprego. Muita gente vai para a miséria, milhões que vivem do turismo. Então nós temos que tratar muito bem a todo mundo, por dever social e por dever funcional, porque você é meu empregado. O meu dinheiro, o governo recebe e ele paga. Se eu não pago, o governo não tem, você não pode. Eu disse, eu nunca pensei nisso, mas comece a pensar. Quando a vida tiver um problema, sorria. E fui conversando com ele, eu disse, agora deixa eu pegar no seu braço. É mais fácil do cego pegar no braço do vidente do que ao contrário. Ele disse, mas o senhor é cego, né? E o senhor é jovem. Eu digo, eu tenho só 80 anos. 80? Eu disse, a vida foi muito dura comigo. Ele disse, mas não parece. Ele, quanto parece? 60, eu digo, gentil, eu pensei que você ia dizer 50. Mas deixa pra lá. Já estávamos amigos. Ele já sorria. Quando nós chegamos, ele carimbou meu passaporte e disse, olha, senhor Divaldo, gostei de falar com o senhor. Eu disse, eu também. Como gratidão, eu vou lhe oferecer um livro. Porque os meus amigos leem para mim, porque eu tenho dificuldade de ler. E eu tinha um livro que me foi dado pelo presidente da Federação Espírita Brasileira. Era um livro em percalina, com as letras em ouro, que eu consultava. Eu, então, como tinha uma dedicatória, eu disse, olha, veja a página da dedicatória, eu vou escrever qualquer coisa, porque eu fiquei cego na idade adulta. Então, eu vou transferir para você. Ele me mostrou onde era, eu digo, põe a minha mão. E aí eu fiz como na psicografia, transferi para ele. Só que eu me esqueci que ele tinha meu nome, tinha vários dados, era um livro que eu lia. É o meu consolador, é o meu caminho de felicidade. E dei para ele. Ele disse, Edivaldo, eu posso te dizer uma coisa? Eu digo, se você não se arrepender depois, pode. Ele disse, eu sou muito feliz no matrimônio. Estou pensando em suicidar-me. Mas antes eu vou matar minha mulher. Eu perguntei, mas por quê? Porque ela me foi infiel. Eu disse, e você não é infiel a ela? Ah, mas isso é normal. Eu digo, não é. É anormal. Porque violenta a legislatura do respeito que devemos ter um pelo outro. Ninguém tem o direito, sem exceção, de relacionamentos múltiplos. Porque é o desrespeito. Se a pessoa saturou, libere-se. Procure o outro. É o direito. Mas simultâneo, não tem. Nossa, eu digo, porque sou psicoterapeuta. Achei tão chique, né? Imagina se eu dissesse, porque eu sou médium. Ele não ia entender nada. Eu digo, eu sou psicoterapeuta. E como psicoterapeuta, isso faz parte da nossa ética. Se cada um de nós for fiel a si mesmo, acaba a prostituição. Porque só há prostitutas, porque há prostitutos. Todo mundo fala dela, mas não dele. Atrás de toda mulher tombada, há um homem covarde que a derrubou. O senhor não acha? Ele disse, eu nunca havia pensado, de começar a pensar. Mas ela me traiu. Eu digo, será que você tem sido fiel ao matrimônio? Porque às vezes ela não lhe traiu. Ela tem sido tão abandonada que encontrou alguém que ele está dizendo coisas que um dia você disse e deixou de dizer. Os homens estão ouvindo, né? Quanta coisa nós deixamos de dizer e fazem falta. Quanta ternura nós abandonamos e transferimos emocionalmente para as nossas paisagens de fuga. É necessário repetir.
dizer eu te amo, dar um presente de uma vez ou outra. Mulher adora presente. Nem que seja um pastel de Santa Clara, mas leve uma flor roubada do jardim. Não aconselho furto, mas aconselho roubo. Leve, adora. Diga de vez em quando para ela, meu bem. Ela já vai para o Face e diz que o namorado, o marido, chamou de meu bem. Porque todos nós necessitamos de ternura, que é uma coisa que está desaparecendo. Já viram como é boa a ternura? A gente olhar para o nome e dizer assim, mas que nome original. Você acha? Acho o nome Maria tão original. Você diz, pois é, eu não sabia. Porque faz bem, nós somos criaturas do amor de Deus. E é necessário que esse amor pulse em nós. Eu nunca me permiti uma tristeza por mais de 10 minutos. Então minha irmã diz assim, você é assim porque não tem vergonha. Eu digo, é vergonha. Vergonha é esse verniz da hipocrisia social. Mas eu quero ser feliz. E nunca me permiti. Para que carregar lixo? Intoxicar-me. Então o meu guia espiritual me disse, o perdão não é bom para quem é perdoado. Quem perdoa, o outro talvez não mereça, mas nós merecemos ser tranquilos. E enquanto a gente não perdoa, a gente está amarrado ao outro. Então eu perdoo por egoísmo. Tiro da cabeça a pessoa, olha que maravilha, para mim. E para o outro que não recebe vibrações negativas. Mas bem, conversei com ele, ele se comoveu. E eu lhe disse, quando chegar em casa, ao invés do suicídio, peça perdão a ela. Meu bem, eu sei que você me foi infiel. Talvez eu seja o responsável. Se eu sou responsável, me desculpe. Mas se não sou, separemos-nos. Você tem o direito de ser feliz. Eu a amo, mas também eu tenho o direito de viver com a pessoa em quem eu confio. Mas eu pedi desculpas, eu fui traído. Eu disse, mas o problema é dela, que é a traidora. Você é um homem digno. Ele disse, mas seu Divaldo, eu digo, a vida com Jesus é ao contrário da vida na terra. A ética cristã é diferente. Ele, eu nunca tinha pensado nisso. Eu digo, pense, deixo do Evangelho. Então ele me olhou e me perguntou, o senhor acerta desse? Eu digo, acerto sim, porque eu vejo a sombra. Seu Divaldo, eu vou levá-lo. Desceu comigo e chegou à porta, à gate, me tacou numa cadeira e disse, não levante daí para nada. Eu digo, Ave César, eu volto já. Eu digo, perdi uma hora, porque é a hora que eu leio. E então a escada e eu ali ao lado, coloquei o livro aqui ao lado. Lá vem ele. Mas então, meus amigos, este homem subiu e desceu, e eu preferi não ler. A vida dele era mais importante do que o livro que eu ia ler a bordo. E chegou a hora da despedida. Ele me deu um abraço e me disse algumas palavras inesquecíveis. Ele me disse, eu fui uma criança enjeitada, uma criança de rua. Nunca tive um amigo. O senhor quer ser meu amigo? Eu disse, olha, eu quero ser algo mais. Eu quero ser seu irmão. Você me aceita como seu irmão? Ele disse assim, mas irmão como? Irmão. Nós só temos um pai, que é Deus. Somos irmãos e não sabíamos que é seu irmão. Abraçamos-nos. Parou a filha e eu entrei com ele, bem cego. Ele chamou a comissária, me colocou na poltrona e disse, olha, esse é um amigo meu. Ele é invidente. Trate-o muito bem. Nunca comi tanto. Cada 10 minutos ela chegava, o senhor aceita? Eu aceito. Quase morro até chegar ao Panamá. Quando chegamos ao Panamá, eu ainda cego, ela disse, o senhor vai ser o último a sair. Eu tinha que pegar uma conexão. Eu disse, mas eu tenho uma conexão. Então, vai ser o primeiro. Me pegou e disse, qual é o voo? Eu digo, meu Deus, eu quero ficar dessa cegueira. Eu digo, aqui eu estou muito bem, eu conheço.
Não quer que eu leve o senhor a Gate? Eu digo, não, é para o Brasil, é fácil. Abraçamos-nos, mais uma amiga. Ela disse, olha, gostei de abraçar o senhor. Eu digo, eu também, vamos lá, vamos, outro abraço. É tudo grátis, então vamos aproveitar. Ela me olhou surpresa e disse, sabe que seu abraço é bom? Eu não sabia. Eu disse, é bom como? Ah, porque a pessoa que nos dá aquele abraço, o senhor dá um abraço, E aí eu saí com 2 amigos. É claro que eu saí feliz naquela hora. Não esperei chegar em casa para ser feliz. Então, toda vez que nós abandonamos o individualismo, somos felizes agora. Mas antes de dar o intervalo, eu vou falar 3 minutos. Podem colocar no relógio que vão ver que são 10.